Esse aqui, ó, é o Douglas Telles, 18 anos, promessa da base do Flamengo e pode ter uma oportunidade amanhã contra a Portuguesa. Todos os dias, Douglas Telles se depara com um lembrete. Mensagem que traz inspiração, responsabilidade, esperança para quem tenta repetir o sucesso de tantos revelados no Flamengo. Douglas, você chegou ao Flamengo com 13 aninhos. Como é que foi passar a adolescência no clube? Assim que eu cheguei no Flamengo, foi um tempo difícil na minha adaptação ao clube. Eu jogava futsal, aí para adaptar com o campo, aí foi mais difícil. Anos depois, o Felipe Luiz, ainda iniciante como treinador, encontrou Douglas na base e ajudou no desenvolvimento. Numa posição que eu jogo hoje, não é um ponta e também não é um meia. Joga ali entre o volante e o lateral. Ele falou, aqui você vai jogar melhor. Aqui você vai fazer mais gol, vai participar mais do jogo. Falei, então é isso, então a gente bora aí então. Então a gente vai pra cima então, desse problema aí. Ano passado, eles se reencontraram no time profissional. No jogo contra o Sport, ele falou, Telles, vem. Como é que foi? Ele falou, entra, faz seu jogo, se diverte lá. Da hora que você entrou até você fazer o seu primeiro gol no time profissional foram apenas 47 segundos. De repente tudo foi muito rápido. Primeiro lance que o Cebolinha deu tapa por fora, eu falei, vou correr pra dentro da área. Quando a bola chegou assim, eu chutei. Quando eu olhei assim pro gol, vi a rede balançando, eu nem acreditei na hora. Foi um momento de alívio. Comecei a pensar na minha mãe, minha família, como que foi difícil para chegar ali. E já no segundo jogo no Brasileirão Profissional contra o Mirassol, teve novamente a experiência de marcar pelo Flamengo. 2 jogos, 2 gols, nada mal para um começo. Não imaginava que ele viria tão rápido, mas pra gente era uma decisão. Não importava se era o sub-20 do Flamengo ou o time principal do Flamengo. E como você está se preparando para aproveitar essa oportunidade contra a Portuguesa? Esquece que passou, que foi ano passado, foi bom, mas agora é outro ano e consegui tudo de novo. Muita vontade, raça pela camisa do Flamengo e em busca da vitória. Thiago Almada, por que para o Flamengo é mais difícil contratar o Thiago Almada do que o Palmeiras? Fiquei sabendo que o Flamengo foi lá fazer a consulta, notícia da TYC Sport confirma, inclusive, a nossa informação que o repórter nosso, do Gabriel Orfan, trouxe cedo ontem, que o clube queria 35 milhões de euros, né? Por que confirma a tua informação, Paparazzo? Porque se uma fonte ligada à diretoria do Flamengo falou que eles querem 35 milhões de euros, como é que ele sabe que eles querem 35 milhões de euros? Porque o Flamengo consultou. Então a gente já ontem, né? Em outras palavras, nós já falamos que o Flamengo tinha consultado o Almada. A gente não falou com todas as letras. O Flamengo tentou contratar o Almada. A gente trouxe que o Flamengo sabia que o valor era 35 milhões de euros e que ele não queria voltar para a América do Sul. Acontece que tem a questão Copa do Mundo, ele quer jogar, ele quer minutagem. Vocês acham que ele vai ter mais minutagem aonde? Vou deixar vocês responderem aí. Vou tomar meu café. O Almada vai ter mais minutagem em qual elenco? Com Arrascaeta e Carrascal, ele vai ter que competir com... Em qual time ele vai ter que competir menos para jogar? Flamengo ou Palmeiras? Já estão respondendo aí. Titular fácil com Arrascaeta? Não é. Não é. Porco, Veiga tá mal, obrigado, tá? Então a galera colocando aí que no Palmeiras, tá? O Almada seria titular muito mais fácil do que no Flamengo. Isso conta pra ele, tá? Sobe esse like aí, galera. Isso conta pra ele, então o Almada é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o Flamengo chegou lá e perguntou quanto. Os caras falaram 35 milhões de euros. Tem negócio? Tem como a gente oferecer um pouco menos e pegar uma porcentagem menor? Pro Flamengo os caras falaram que não. Pro Palmeiras os caras... Pra vocês verem como é. Com o Flamengo todo mundo superfatura tudo, né? Cruzeiro, os clubes de fora, todo mundo superfatura pro Flamengo. Por isso que o Flamengo não pode dar mole. Pro Palmeiras os caras tem conversa. Não sei se vai acontecer o negócio. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros por 50% e os caras estão pensando. Os caras estão... segundo o TYC Sport, tem chance de aceitarem. O TYC Sport, que é um veículo sério, forte, na América do Sul, falou
o Flamengo consultou. O Flamengo apresentou ali o interesse foi saber, junto aos empresários do Almada, foi saber quanto é que ficava e o empresário passou aquilo. Ou seja, com o Flamengo eles jogam super alto, com o Palmeiras ele já tem negócio, conversa, não, pode reduzir aqui e tal. Então, esse tipo de coisa me irrita, mas é o que se paga por falar que tem 1 bilhão para contratar, é o que se paga por ser o malvadão, é o que se paga por ser o monstro das Américas. É o Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo está com dinheiro e aí todo mundo quer mais dinheiro do Flamengo. Chamar teu repórter aí, vou chamar. O Fluminense não tem zaga. Quem concorda comigo que todo mundo perdeu o jogador? E aí eles vão ter que contratar. Aí os caras vendem jogador e o Flamengo vendeu só os caras que não tá usando. Juninho, gente boa, joga demais, mas pô, não teve oportunidade. Mas tudo bem, saiu. É meu amigo, parceiro, joga demais, mas queria que tivesse chance. Flamengo vendeu o Juninho, Flamengo vendeu o Carlinhos, saiu o Pablo, saiu o Cleiton, saiu o Matheus Cunha. Cara, saiu um monte de jogador. Agora o Vitor Hugo vendido. Vendeu o Vinha. O Flamengo vendeu muito jogador já. O Flamengo, se vocês pararem para analisar o quanto que isso tudo pode gerar, Vinha, Vitor Hugo e tudo mais, de redução de folha e de grana, a gente já está falando aí de perto dos 20 milhões de euros. Vocês nem se ligaram. Eu confirmei com o empresário do Maluf, empresário do Michael, que tem conversas com o Santos, tá? Lucas Musetti trouxe, tem conversas com o Santos, confirmada, tá? O Santos tentando contratar o Michael. Então, o Michael indo para o Santos, a gente está falando aí de uma possibilidade aí de uns 3, 4 milhões de euros. A gente já está chegando aí, se a gente for analisar, com 5 milhões do Vinha, 2 milhões e meio do Vitor Hugo, 5 milhões de dólares do Juninho Xereca. Se você for analisar, o Flamengo já vendeu quase 20 milhões ainda vai vender o Alan, né? Vai segurar, vou falar sobre isso, vai segurar o Cebolinha. Para pensar, o Flamengo já fez 20 milhões de euros na janela sem perder nada no elenco, porque são jogadores que o Flamengo não vinha utilizando, que não são relacionados, que não está utilizando. O Flamengo manteve os 22 jogadores, 21 porque não tinha o goleiro, tinha o Diogo Alves, que é muito bom. O Flamengo manteve os 22 jogadores que ele utiliza. Aqueles que entravam esporadicamente saíram, diminuíram a folha. Olha o que o Flamengo está fazendo. Não vinha emprestado, mas é obrigação de compra, ele vai cumprir, o Flamengo vai acabar recebendo esse valor, meu amigo. É isso que eu estou contando, entendeu? Eu fui contra até o empréstimo do Vinha, mas vamos lá. Então, fazer só a conta aqui. O Flamengo não vendeu ninguém emblemático, traumático, e vai fazer quase 20 milhões de euros. Os outros, para fazer isso, tem que vender jogadores importantes, perder jogadores importantes na janela, como o Fluminense perdeu o Thiago Silva e etc. Tem o De La Cruz, que ainda pode ser negociado também, ou recuperado para ser utilizado. Então, gente, olha só, para pensar. Faz aí, sai da casinha, por favor. O Flamengo não perdeu nenhum jogador emblemático. E o Flamengo está contratando um goleiro que é hiper bem conceituado, lá o do Gil Vicente, o André, que todo mundo queria. Contratou um zagueiro que todo o Brasil queria, que é o Vitão. E está agora com calma no mercado para trazer um atacante que é uma opção para o Pedro. Só que o Flamengo, na base, tem atacantes bons que podem ter oportunidade e serem muito valorizados. Meias, atacantes. Tem o Ryan Roberto que está vindo aí. Preparem-se, tá? Preparem-se, que eu torço para ter oportunidade, tá? Tem o Guilherme, que já fez 2 gols contra o Mirassol. É isso aí, nação rubro-negra. Presidente BAP falou demais, falou que o Flamengo iria fazer um investimento de 1 bi, né? Teria 1 bilhão para fazer contratações, no caso. E aí os times estão pedindo uma fortuna. Jogador que vale 15, estão pedindo 40. É o caso do Caio Jorge, gente. Essa proposta que o Flamengo fez aí de oferecer essa fortuna pelo Caio Jorge, todo respeito, o Caio Jorge não vale isso. O Caio Jorge não vale, sabe? Então, assim, o Flamengo... E vou falar uma coisa pra vocês. Se essa temporada o Caio Jorge não performar igual ele performou na última, a probabilidade do Flamengo comprar ele mais barato é muito grande. Então, espera. Olha outros atacantes. O Boto tá aí pra isso. Cara conhecedor de mercado tremendo, gente. O Boto é muito, assim, conhece muito mercado. Agora também, a diretoria do Flamengo tem que parar de olhar para torcedor. Falar, no Flamengo só joga estrela. Tem muitos jogadores bons na Europa que chegam aqui e fazem história.
Quem era Gabigol, antes de chegar no Flamengo, tudo bem, vivia uma boa fase, mas não tudo isso. O Bruno Henrique, mesma coisa, sabe? Então, assim, o Flamengo tem que olhar o mercado e fazer de tudo para trazer jogadores que ninguém conhece e que chega aqui no Flamengo e sejam decisivos, né? E o caso do Thiago Almada, gente, o Flamengo tá olhando o Thiago Almada, mas a informação que saiu hoje cedo noticiou que o Flamengo também tem um grande interesse nesse cara que vocês estão vendo aí agora, Ezequiel Barco, que eu já tinha falado para vocês lá atrás. O Flamengo tem um interesse nesse baixinho argentino, que é muito bom de bola, tem um futebol semelhante com o do Thiago Almada e é muito mais barato do que o Thiago Almada. Então, assim, para mim, né, seria mais jogo o Flamengo ir atrás do Barco do que do Thiago Almada. Mas se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Quem vocês aceitariam no Flamengo, Thiago Almada ou Ezequiel Barco? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.